Boa noite a todos. E para a nossa ambientação, antes da prece, eu vou ler o texto Nosso Caminhar. Para entender a vida, é preciso compreender seu objetivo. A vida é evolução, aprendizagem, a descoberta de novos desafios. Precisamos compreender que tudo é passageiro. Precisamos nos apegar a Deus, à fé. A meta da nossa existência é aprender com nossos erros, é tentar sermos melhores que fomos ontem. A compreensão para viver é um conjunto de ações necessárias para compreender a verdade, nossa essência. Deus é a parte mais bela da nossa existência, pois Ele é amor, sua compreensão e sua paciência é grandiosa para conosco. É preciso descobrir o senso real da vida e entender que a energia divina está em toda parte. A vida aqui é uma parte do nosso aprendizado. Sejamos atentos aos sinais, sejamos atentos para poder receber a alegria sublime e pura de Deus. Que a espiritualidade derrame a luz curadora e fortaleça nossos caminhos. Deus é vida, Deus é paz, Deus é o caminho. E agora, vamos fechar nossos olhos para agradecer ao Pai assim. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada por podermos estar aqui hoje, comparecendo, Senhor, para ouvir um pouco mais do que o Mestre Jesus nos deixou de ensinamento para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui na Terra, ser mais suave, ser mais branda, ser mais pacífica, assim como Jesus foi nos mostrando, Senhor, que a caminhada é longa, pode ser dolorosa, mas podemos, através dessa consolação que a doutrina espírita nos traz, fazê-la um pouco melhor. Que possamos vibrar com nosso irmão nesta noite, com suas palavras, que possam entrar em nossos corações e podemos levá-lo para todos que precisem. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. E agora, nós vamos passar para o tema agora da palestra, que vai ser com o expositor Rafael Câmara, que frequenta a Ordem Espírita de Cecília, que fica na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 2019, em Senador Camará. E nós estamos iniciando o segundo mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será a intolerância em suas diversas manifestações. Então vamos vibrar muito com nosso irmão Rafael. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia essa atividade. Desde já eu trago o abraço da Ordem Espírita de Cecília, que é a minha casinha do coração, e a gente fica muito feliz por perceber, vamos dizer, esse entrelaçamento entre as casas espíritas, porque isso faz com que a gente perceba, tá falhando um pouquinho, né? Tem que ser com fio. Melhor. Pronto, acho que assim está melhor. Faz com que a gente perceba essa unificação do movimento espírita e a gente tem a oportunidade de encontrar os nossos companheiros queridos, né, de regiões diferentes. Embora a gente fique aqui pela Zona Oeste e seja um pouquinho difícil da gente se encontrar devido aos afazeres, né, às atividades que nós temos, ao trabalho, à família, enfim. Mas é sempre muito gratificante que a gente possa se reencontrar dessa forma. E aí fica o convite. Quem quiser é só descer ali na estação do Senador Camará, que tem 2 casas espíritas, olha só, ali perto, que é o GELF, o Grupo Espírita Luz e Fraternidade, e a Ordem Espírita de Cecília, cada uma de um lado. Bom, me deram esse desafio de falar em menos de 1 hora sobre
um conteúdo tão vasto, tão significativo e tão urgente para que a gente dialogue, para que a gente reflita a intolerância em suas diversas manifestações. É preciso que a gente perceba que quando nós falamos de intolerância, principalmente no convite à reflexão, é para que a gente combata a intolerância que existe dentro de nós. É óbvio que quando a gente percebe os movimentos intolerantes, as ações intolerantes no nosso cotidiano, é preciso que a gente se manifeste. E é por isso que a gente precisa compreender um pouquinho essas diversas manifestações de intolerância. Mas é preciso que a gente perceba também que atitudes que nós estamos cometendo, que muitas vezes nós não estamos percebendo e que fomentam essa intolerância com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. E é preciso que a gente entenda, obviamente, que a intolerância é algo absurdamente errado. Poderíamos aqui trazer diversos sociólogos, filósofos e pesquisadores que abordariam a temática da intolerância sob a perspectiva, é claro, de cada uma das áreas de conhecimento. Mas nós vamos nos ater à doutrina espírita, para que a gente consiga perceber o quanto ela nos auxilia nesse combate da intolerância que ainda habita dentro de nós e o quanto nós podemos perceber essa intolerância no cotidiano e também auxiliar nesse combate, inibindo as ações que nós percebemos na convivência com os outros. Bom, a intolerância, ela fere as leis divinas, todas aquelas leis morais que a gente encontra no Livro dos Espíritos, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, são leis divinas que são violadas quando nós cometemos atos de intolerância. E é claro, elas ferem um mandamento maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ela faz também com que a gente enxergue os nossos semelhantes sob uma perspectiva que é unicamente materialista, onde nós estabelecemos hierarquia entre as pessoas a partir de perspectivas que não são nem um pouco louváveis e que não nos diferenciam enquanto seres humanos. O fato de que eu tenho determinado poder aquisitivo, ou pertenço a determinada classe social, ou tenho um determinado emprego que é considerado de prestígio na sociedade, o fato de que a minha cor da pele é diferente da do outro, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero é diferente da do outro, isso não faz com que a gente consiga estabelecer uma hierarquia entre os seres humanos, entre espíritos que estão momentaneamente habitando um corpo. Vamos então observar o quanto a doutrina espírita é poderosa para fazer com que nós sintamos e divulguemos esse sentimento de fraternidade que precisa existir. Lá no capítulo 1, item 36 da Gênese, Kardec diz o seguinte: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravizado, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza,
O princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Só por esse trecho, nós poderíamos sair daqui refletindo durante a nossa semana sobre esses comentários de Kardec, sobre essas colocações. Porque se a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de adquirir determinadas experiências, de passar por determinadas situações novas, de fazer com que a gente adquira determinadas potencialidades, obviamente, eu preciso passar por situações diferentes a cada nova existência. Então, nascer homem ou mulher, negro, branco, pardo, indígena, nascer dentro de uma classe social que tenha maior prestígio, ou uma classe social que sofra situações de desigualdade, vai fazer com que eu tenha experiências múltiplas que vão me enriquecer enquanto espírito imortal. Vejam bem, não estou aqui fazendo a colocação de que o fato de que nós nascemos, vamos dizer assim, com baixo poder aquisitivo, morando em Santa Cruz, Senador Camará, tendo que pegar o BRT ou o trem, isso faz com que a gente precise aceitar essa situação de uma maneira em que nós nos encontramos submissos diante das dificuldades. Não, precisamos utilizar os artifícios para que a gente viva uma vida onde a gente consiga satisfazer as nossas necessidades. O problema é que muitas vezes nós não queremos satisfazer apenas as nossas necessidades. Queremos satisfazer os nossos desejos. Desejos esses que algumas vezes não condizem com as leis divinas. E aí nós queremos buscar uma determinada hierarquia social e acabamos caindo no erro de desprezar os nossos semelhantes caso a gente consiga alcançar esse tal prestígio que existe na nossa sociedade tão problemática, já que é uma sociedade pautada pelas leis de provas e expiações, já que o mal ainda se faz predominante. Mas, perante Deus, todos os homens são iguais. Todos nós nascemos simples e ignorantes e galgamos as etapas de evolução até a perfeição e a verdadeira felicidade. E ela não envolve seguir uma determinada corrente política ou ideológica, não envolve pertencer a determinada classe social, ou a determinada etnia, ou a determinado gênero. Envolve adquirir experiências. Envolve vestir um corpo em cada existência diferente. Então, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, entre aspas, achando-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos, a seus olhos, como eu disse, são iguais. E aí nós precisamos perceber de onde nasce essa intolerância. Ela é justamente fruto do orgulho e do egoísmo. O fato de que eu não quero levar desaforo para casa, o fato de que eu preciso enxergar a mim mesmo como superior aos demais, o fato de que eu preciso, num jogo em que a gente percebe que nós temos uma lei de conservação que age dentro de nós e que faz com que a gente tenha o nosso instinto de conservação, mas a gente deixa ele ser extrapolado a uma potência máxima, e a gente faz o seguinte: a gente acaba discriminando o outro,
rebaixando o outro para que a gente se sinta melhor. Quando falamos, por exemplo, de intolerância religiosa, muitas vezes nós ficamos um pouquinho preocupados porque nós nos enxergamos como cristãos. E é bem verdade que nós espíritas, embora soframos determinadas situações complicadas, fruto da ignorância, e é importante também a gente estabelecer essa diferença. Existe uma diferença crucial entre preconceito e intolerância. O preconceito, ele nasce justamente da falta de acesso à informação. Normalmente, quando um indivíduo traz determinadas ideias que são retrógradas, que não cabem dentro da perspectiva que nós imaginamos para o reino dos céus ser implantado aqui na terra, muitas vezes apenas uma conversa mais profunda, mais atenta, principalmente se a gente tem intimidade com as pessoas, já é o suficiente para que aquele preconceito seja combatido. Afinal, é uma definição pré-concebida antes de conhecer. Muitas vezes é isso que acontece com a gente, não é? As pessoas não entendem muito bem o que é doutrina espírita e a gente, com um pouco de esclarecimento, com um pouco de carinho e de cuidado, as pessoas passam a entender melhor e a aceitar a nossa religiosidade. Mas o mesmo não acontece com outros segmentos religiosos. E a gente pode se pautar em Jesus para que a gente consiga defender todas as religiões. Principalmente, é claro, se a gente perceber que essas religiões buscam o caminho do bem. Quando a gente lê a narrativa do bom samaritano, talvez a gente não se atente ao fato de que Jesus coloca alguém que possui uma perspectiva religiosa e cultural diferente, como aquela que vai praticar a caridade. Então passa um sacerdote, um indivíduo que é conceituado na sociedade por defender as leis mosaicas e conhecê-las, porque as estuda todos os dias, fala sobre elas para os seus semelhantes. E aquele indivíduo, sacerdote, não é capaz de ajudar o homem que está ferido. Então passa um membro da tribo de Levi, uma tribo que também tinha determinado prestígio, uma tribo que, dentro da hierarquia social do tempo de Jesus, era também considerada uma tribo pura, uma tribo de indivíduos que eram defensores das leis mosaicas. Mas o levita também vai embora sem ajudar o pobre homem que estava caído. E a intolerância era tão grande que Jesus conta essa história para um doutor da lei. E quando ele pergunta para o doutor da lei quem praticou a caridade com o homem que estava caído, o doutor da lei não foi capaz de dizer o samaritano. Ele disse: aquele que praticou a caridade para com ele. Olha a volta que ele teve que dar para compreender a moral da história, para poder dizer a moral da história. Jesus ali está nos mostrando que o que importa é o que fazemos em relação aos outros. Qual é a melhor religião? Aquela que conseguir transformar mais indivíduos em homens de bem. Essa tem que ser a nossa preocupação. Enquanto isso não ocorre, já que nós espíritas também estamos deixando um pouquinho a desejar em relação a isso, o que a gente precisa é defender as crenças dos nossos semelhantes. E dentro da sociedade brasileira, a gente percebe que os nossos irmãos das religiões de matriz africana são os que sofrem o maior tipo de intolerância. Aliás, retomando
Quando nós falamos da diferença entre preconceito e intolerância, a intolerância, ela não é fruto da ignorância, ela é fruto do ódio, é fruto do medo. Então, indivíduos que são intolerantes, normalmente carregam raízes profundas de orgulho e egoísmo, de mágoa e ressentimento, e atacam aqueles que eles acham que são diferentes, pura e simplesmente porque não seguem os mesmos ideais que eles. E aí vocês podem encontrar a explicação que for, né, dentro do segmento religioso que o indivíduo tenha, ele pode buscar ali artifícios falsos, mas artifícios que defendam esse posicionamento. Mas é preciso que a gente lembre que até bem pouco tempo nós também éramos muito vítimas de intolerância religiosa. No período ali da Era Vargas, a gente tinha que ter ficha na polícia para que os centros espíritas pudessem funcionar. Então, os dirigentes da casa espírita precisavam ser registrados. Vez ou outra, aparecia uma patrulha policial que entrava no centro espírita e fiscalizava o que estava acontecendo. Enquanto os nossos irmãos das religiões de matriz africana eram proibidos de realizar os seus cultos. Imaginem o quanto isso seria doloroso para nós. E o quanto isso, embora não aconteça pelas mãos do Estado, mas acontece pela mão de diversos indivíduos e grupos. A gente lembra de uma situação recente de uma menina de 11 anos que estava vestindo a indumentária do candomblé e foi apedrejada na rua. Se a gente remontar a história do nosso país, a gente vai conseguir perceber o porquê dessa intolerância religiosa, que hoje a gente chama de racismo religioso, justamente pelo fato de que essas religiões nasceram mais ou menos ali no período da escravidão, fim do período da escravidão, se nós estamos falando da Umbanda. E assim como as pessoas negras eram discriminadas, enxergadas como inferiores, o mesmo aconteceria também com o pensamento religioso delas. E olha só como esse pensamento ainda está cristalizado dentro de nós, ao ponto de a gente se preocupar quando falarem assim. Houve uma época em que estavam noticiando nos jornais centros de Umbanda de Candomblé que estavam sendo apedrejados, estavam sendo destruídos. E aí a nossa preocupação maior foi dizer, porque apareceu nos noticiários, centro espírita foi apedrejado. Nossa preocupação não foi com a pedra que foi lançada, foi com o esclarecimento de que não era um centro espírita. Enquanto nós tivemos muitos irmãos católicos que acolheram, vamos dizer assim, esses líderes religiosos das religiões de matriz africana. Onde nós estávamos? Onde nós estamos quando isso acontece? Como nós nos posicionamos em relação a isso? Muitas vezes nós ainda discriminamos os espíritos por se manifestarem de determinado modo. E aí, quando a gente pega um livro como Loucura e Obsessão, que é a psicografia de Divaldo, a gente vai observar que nos primeiros capítulos, a espiritualidade maior está realizando um trabalho maravilhoso de cura nas pessoas que procuram os centros de Umbanda e de Candomblé. A espiritualidade, gente, é uma só. Ela está dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do centro espírita, do templo budista, enfim. Então ela vai atuar também dentro das religiões de matriz africana.
porque ali está sendo realizado um trabalho positivo, um trabalho que entra em consonância com o pensamento de Jesus e com as leis divinas. E é interessante a gente perceber que Richard Simonetti, em uma certa entrevista, ele falou muito bem sobre isso. Perguntaram para ele: o que dizer da manifestação dos chamados pretos velhos no centro espírita, com seu linguajar peculiar? Não devem ser estimulados a mudar a postura, instruindo-se? E aí Richard Simonetti responde: parece-me que a evolução não tem nada a ver com expressão física ou linguística. Espíritos que se manifestam como pretos velhos podem ser muito evoluídos, tanto quanto brancos podem ser atrasados. Essa visão que a gente tem da espiritualidade é uma visão que a gente enxerga sob um olhar muito materialista. A cor da pele que um espírito apresenta quando ele se manifesta é apenas uma maneira de ele fazer com que a gente se identifique com ele. Se esse espírito é evoluído ou não, não tem nada a ver com a aparência. Não tem nada a ver com a linguagem. E aí as pessoas continuam, perguntando e fazem o seguinte questionamento: não devemos, portanto, opor resistência à manifestação de pretos velhos, índios, caboclos? Richard Simonetti responde: não vejo motivo para cultivar preconceitos, mesmo porque, não raro, espíritos dessa condição, que são menos esclarecidos e ainda vinculados às tradições da raça, manifestam-se para serem ajudados, não para receberem lições de português. E aí ele conta um caso curioso de um médium, amigo dele, que foi visitar um terreiro de Umbanda em Vitória, Espírito Santo. E quando ele chegou lá, ele, médium vidente, viu Frederico Figner, que foi um dos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, tem o livro Voltei, do irmão Jacó, que é Frederico Figner. Recomendo a leitura. E ele ficou assustado com aquilo. Voltando para sua casa, que ficava, olha só, justamente próxima de Chico Xavier, ele resolve conversar com Chico sobre isso e perguntou: onde é que estaria Frederico Figner na espiritualidade? E aí Chico, sem titubear, respondeu: a última notícia que eu tive é que ele estava trabalhando num terreiro de Umbanda lá em Vitória, no Espírito Santo. Então, é verdade. A espiritualidade atua em todos os lugares. E na verdade isso é maravilhoso. É fantástico que a gente consiga perceber isso. Em todo lugar onde o bem é preponderante, nós podemos ser acolhidos. Muito importante também citar a lei de adoração que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Lá há uma série de questionamentos sobre rituais, sacrifícios de animais, que são perguntas válidas. Nós fazemos esses questionamentos de vez em quando. Mas há uma fala da espiritualidade muito importante. Ela diz que nós vamos avançando na nossa evolução intelectual e moral e nós vamos abdicando de determinadas coisas, como esses sacrifícios. Então, se a intenção dos indivíduos é adorar a Deus, se a intenção dos indivíduos é honrar a espiritualidade maior de alguma forma, então Deus vai levar isso em consideração. A gente falou sobre intolerância religiosa, pensando principalmente sobre as religiões de matriz africana. Então a gente não pode deixar de citar um desdobramento, Na verdade, o próprio desdobramento é a intolerância religiosa, mas o fundamento, a fundação dessa intolerância é o racismo. A gente enxergar as pessoas de maneira diferente,
ou nos vermos como melhores a partir da cor da pele, já é algo absurdo quando a gente observa a nossa sociedade, onde tem indivíduos plenamente capazes, intelectualmente, moralmente, que realizam trabalhos extraordinários e têm as mais diferentes tonalidades de pele. Imaginem o quanto isso fica absurdo tendo conhecimento espírita em mãos. Na próxima encarnação, eu posso vir com outra cor de pele, dentro de determinada cultura, que não essa. Eu preciso pensar sobre isso, porque quando eu pratico esse tipo de intolerância, eu estou combatendo o meu próximo e o meu futuro. Aliás, que futuro eu quero ter na minha próxima encarnação? Eu gostaria de viver em um mundo que fosse mais bem organizado, em que o meio ambiente fosse preservado, em que as pessoas se respeitassem mutuamente, em que não houvesse desigualdade social. Aí a espiritualidade fala: você quer isso? Então trabalha, meu filho. Pega a charrua, pega a enxada e vai trabalhar para poder fazer com que o mundo em que você vive se transforme e se torne isso que você está querendo. Nós sabemos que o racismo, ele é fruto de toda a história que o nosso país passou. O fato de que nossos irmãos do continente africano foram trazidos à força para cá. E isso, gente, é inegável. Está lá marcado nos livros de história, no pensamento de diversos pesquisadores diferentes. E eles eram tratados como se não fossem seres humanos, como se não tivessem alma, não tinham acesso à educação, à saúde de qualidade, à alimentação, à moradia, nada. Eram descartados como se fossem objetos. O racismo que existe hoje é fruto desse período. Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu lá na abolição da escravatura. Se a gente pegar o documento lá da abolição que foi assinado por Princesa Isabel, a gente vai perceber que lá está escrito um único parágrafo. Desta data em diante, está abolida a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Depois que a escravidão foi abolida, os nossos irmãos, descendentes dos escravizados e que agora estavam libertos, não tinham nenhuma assistência do Estado. Eles não receberam moradia, empregabilidade, educação, roupas. Eles simplesmente foram abandonados à própria sorte. E aí eles só tinham algumas opções. A primeira, voltar a trabalhar para o senhor de engenho, recebendo pouquíssimo, trabalhando, na verdade, em uma situação que era idêntica à da escravidão. E olha só como a gente percebe que isso ainda acontece. Ou eles tinham que se virar de alguma forma. E aí todos aqueles tipos de trabalho que a gente desprestigia na sociedade eram feitos por esses companheiros, nossos antepassados. E a alternativa que eles tinham para encontrar a moradia era pegar todo e qualquer material que estivesse ao seu alcance e ir cada vez mais para lugares periféricos, onde eles pudessem construir as suas casas, verdadeiros barracos. E aí a gente tem o nascimento das favelas, das comunidades. Gente, a escravidão foi abolida
há 134 anos, 135 vai fazer esse ano. Se Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos e nós ainda não aprendemos, isso faz 2000 anos, isso significa que o racismo, a intolerância pela cor da pele, ela não vai sumir num estalar de dedos. É preciso que a gente se movimente, é preciso que a gente se mobilize para que essa intolerância não seja propagada, não seja continuada. As notícias recentes não são tão boas. Há núcleos neonazistas se espalhando pelo nosso país. O racismo, segundo alguns pesquisadores, é estrutural. Isso significa que nós não estamos falando somente da ideia do indivíduo que acredita que é superior por ter a tonalidade de pele branca. Isso significa que toda a sociedade foi pautada sobre a perspectiva dessa desigualdade entre as etnias. Então, quando a gente observa situações como a maior parte da população carcerária é negra, a maior parte da população que é vítima de violência é negra, a maior parte da população que recebe um salário baixo é negra. Isso não é fruto da incompetência, isso não é fruto da incapacidade, isso não é fruto do mérito ou desmérito, é fruto do racismo. E a gente precisa ter isso em mente. Kardec abordou essa temática quando ele falou sobre a diversidade das raças. E aí ele pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? E a espiritualidade responde: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão. Ou seja, o que ele está tentando dizer? O que a espiritualidade disse para nós? Ora, nascemos em pontos diferentes do globo, vivemos situações diferentes, tivemos diferentes culturas, diferentes costumes, diferentes pensamentos morais, mas nós somos filhos da mesma mãe. Ou, no caso, para usar a simbologia de Jesus, do mesmo pai. O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Olha só, essas diferenças constituem espécies distintas, porque é essa a pauta de quem é racista, ou de quem defende essa diferença, não é? Ora, os indivíduos mais aptos são aqueles que possuem a tonalidade de pele branca, enquanto aqueles que são negros são inferiores, são outra raça, são diferentes, são menos capazes. Isso não é verdade, porque a espiritualidade responde o seguinte: essas diferenças constituem espécies diferentes? Certamente que não. Todas são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então a gente precisa se apegar a essa ideia. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. A espiritualidade ainda dá um puxão de orelha na gente. Ainda podemos abordar a questão da intolerância em relação à desigualdade social.
Afinal, nós temos muitos discursos problemáticos em relação a essa questão da desigualdade. A nossa sociedade é uma sociedade dividida de acordo com as classes sociais também. Há aqueles que são os representantes da elite, a classe média e aquelas classes mais populares, as classes mais baixas. E aí o que a gente diz? Que os indivíduos que fazem parte das classes mais baixas não querem um trabalho digno de verdade. Eles não querem trabalhar, eles não querem se desenvolver, não querem estudar. E que quando alguém consegue um emprego de determinado prestígio, consegue ter muitos recursos financeiros, uma vida confortável, é porque ela mereceu. A gente precisa abandonar essa ideia urgentemente. Afinal, morar na Zona Oeste é muito gratificante para mim. Entendo a minha missão na Terra, mas se eu pudesse, com todo o esforço que eu tenho, eu me colocaria em uma situação um pouquinho melhor. A desigualdade social, então, ela é fruto dos problemas humanos. Olha só, a espiritualidade diz que isso é obra do homem e não de Deus. E algum dia ela desaparecerá? Claro que sim. Se a gente espera o avanço da nossa sociedade, se a gente lutar pelo avanço da nossa sociedade no sentido moral, essa desigualdade vai desaparecer. Afinal, eternas só as leis de Deus são, e a desigualdade não faz parte dessas leis. O que faz parte é justamente o contrário, a lei de igualdade. Então, a única desigualdade que vai existir vai ser realmente a desigualdade do merecimento. E mesmo assim, essa desigualdade envolvendo o merecimento, ela jamais puniria um indivíduo a não ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Afinal, numa sociedade pautada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Estamos nos mobilizando para combater a desigualdade social? O que estamos fazendo em relação a isso? Porque nós espíritas também temos um discurso muito bom relacionado à caridade. A caridade ela é essencial e ela é extraordinária, ela é múltipla. Mas nós nos apegamos tanto à caridade material que às vezes a gente esquece que nós devemos lutar por justiça social, para que aqueles indivíduos que recebem as nossas doações, os nossos donativos, um dia não precisem mais deles. Para que a gente não tenha mais ninguém batendo a porta da casa espírita precisando de alimento. Ficamos muito felizes em realizar esse trabalho. É um trabalho muito importante para combater essa desigualdade, para dar ali o lenitivo necessário e urgente. Mas é preciso também que a gente construa esse alicerce da justiça social. Vocês perceberam que eu falo bastante, né? Se vocês quiserem, a gente fica aqui até meia-noite, não tem problema, tá, gente? Aí a gente chega a um ponto muito complicado em relação à intolerância, que é a intolerância política. Tenho certeza que vocês presenciaram ou talvez até vivenciaram situações em que as famílias se separaram, os amigos se separaram e não querem mais ter contato uns com os outros, justamente por defenderem determinado político A ou B, ou terem determinado pensamento político A ou B. O que fazer em uma situação como essas? Porque isso é também fruto do orgulho, do egoísmo e é um exercício de intolerância. É óbvio que existem determinadas perspectivas que são problemáticas. E aí o que fazer? Tem um site que eu recomendo muito para vocês que se chama Razões para Acreditar. Não é um site religioso, mas é um site que pega inúmeras histórias interessantes, histórias benéficas para a alma
e eles colocam ali como se fossem notícias. Na verdade são, não é? E aí tem uma notícia sobre um rapaz que ele era neonazista nos Estados Unidos. E ele tinha muitos problemas porque ele não conseguia emprego, já que ele sempre estava trabalhando com alguém que não era branco. E aí ele causava uma confusão, perdia o emprego. Ele foi preso e foi condenado a realizar trabalhos de caridade. A policial que era responsável por auxiliá-lo nesse trabalho era uma mulher negra. Aos poucos, com carinho, com educação, respeitando o espaço dele, ela conseguiu convencê-lo da ideia de que o nazismo não era uma coisa muito boa. Quando ele caiu em si, ele resolveu abandonar tudo, jogou todos os instrumentos que ele tinha, todos os símbolos que ele possuía, as tatuagens. Eles fizeram uma campanha, ele e a policial, para que aquelas tatuagens neonazistas fossem apagadas do corpo dele. E eles se tornaram amigos. E ele conseguiu um emprego, onde a única pessoa branca dentro do trabalho dele era ele mesmo. Acho que isso pode acontecer com a gente quando a gente pensa sobre o outro que tem uma perspectiva diferente em relação a nós. Não estou dizendo que o neonazismo é uma coisa que deva ser levada como um ponto de vista. Mas a gente precisa aprender a tolerar o outro. A gente precisa aprender a perceber o outro e entender por que ele pensa daquela forma. E aos pouquinhos, a gente vai convencê-lo a conviver conosco de novo. Vai aproximando esse irmão. Ao mesmo tempo em que, ao combater essa intolerância que existe dentro de nós, a gente também não pode agir de maneira extremada. André Luiz, um espírito que se comunicou com Chico Xavier e deu as comunicações extraordinárias. Os livros da série André Luiz são fantásticos. Ele tem uma comunicação que se chama Nos Embates Políticos. E ele diz o seguinte, que a gente deve situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Porque está tendo uma confusão no meio espírita em relação a isso, né? Estamos colocando o nosso posicionamento político à frente do pensamento religioso, à frente do pensamento espírita. E nós não podemos fazer isso. Embora nós sejamos animais políticos, os seres humanos são animais políticos, nós não podemos colocar a política institucionalizada dentro da casa espírita. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E olha só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado. Gente, os extremos nunca são positivos. Nós somos arrebatados por paixões que só inflamam o nosso ser com sentimentos que não são benéficos. Paixão em campo, sombra em torno. Olha só, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor nenhum da política humana. Então, nós não podemos dizer que determinado político é defensor das causas espíritas e, por ser espírita, cristão, ele precisa receber votos. Isso não existe, gente. Da mesma forma que não existe liderança religiosa dentro do movimento espírita. Eu estou aqui porque me deram essa oportunidade para eu diminuir um pouquinho as minhas sombras, sabe? Mas, na verdade, eu sei tanto quanto vocês. Estudo tanto quanto vocês. Sou uma pessoa comum. Eu não sou
uma liderança que precisa ser seguida. Eu tenho sombras interiores que precisam ser combatidas. Então, o meu modelo precisa ser Jesus, não Rafael Câmara. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, a gente não pode servir a política humana e a religiosidade espírita. Vamos lembrar disso. Nós temos inúmeras outras intolerâncias. Nós poderíamos falar aqui sobre a identidade de gênero ou a orientação sexual, mas eu recomendo muito a vocês que peguem o Livro dos Espíritos, deem uma lida lá na Lei de Igualdade, e vocês vão perceber que muitos dos temas que eu abordei aqui estão lá. Kardec, inclusive, na Revista Espírita, tem um texto chamado As Mulheres Têm Alma, que é um texto muito bom para a gente poder retirar os nossos preconceitos e as nossas intolerâncias, porque a gente vai conseguir perceber que todos nós somos espíritos pura e simplesmente, que isso aqui é uma veste, que os bens que eu possuo são empréstimos de Deus, que a minha classe social ela vai modificar na próxima encarnação. Então que a gente se apegue a essas ideias, para que a gente não seja mordido pelo monstro da intolerância, e que a gente não deixe essa intolerância ser alimentada dentro de nós, que a gente enxergue o outro como irmão, como espírito que está progredindo assim como nós. Que Jesus nos abençoe, e eu agradeço muito pela oportunidade e também por vocês emprestarem os seus ouvidos durante esse tempo, 1 hora de palestra. Obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Rafael, leve votos assim, de estima para a Ordem de Cecília, tá? Vamos fechar nossos olhos, irradiar esse amor que nos chega, assim de mansinho, atravessa a nossa alma e nos faz transbordar, Senhor, ao seu encontro, ao encontro da espiritualidade superior que nunca nos abandona, ao encontro do Mestre Jesus, que tão bons ensinamentos deixou aqui para nós podermos, Senhor, levar essa luz, levar essas bênçãos, levar essa calma, levar essa sabedoria, esse conhecimento a todos os irmãos que necessitarem, até mesmo, Senhor, esse conhecimento para nós que estamos ainda vivendo aflitos e procurando a sua luz. Derrama sobre nós grandiosamente esta energia para que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, uma semana de busca e de acertos na nossa caminhada. Ser conosco sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, e tenham uma boa noite. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online,
às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.